E aí, minha galera do nono ano, estamos aqui mais uma vez com o ensino das artes e vamos dar continuação ao nosso assunto da segunda avaliação. Hoje eu quero que você abra o seu livro na página 38, né, que a gente vai dar continuidade ao nosso assunto da aula passada. Antes da gente começar a leitura e a explicação do nosso assunto, não esqueça de deixar o teu nome aqui no comentário. Não esqueça de dar um likezinho lá para ajudar também na divulgação, né? Como eu sempre falo, vai que alguém precisa também dessa aula além de vocês, tá bom? Ajuda também, né? A divulgar a nossa escola, a divulgar tudo isso. Quem somos, tá bom? E aí a gente vai continuar falando sobre a questão da arte brasileira, a questão da arte registrar momentos históricos, né? Da importância da arte justamente nesses registros, tá bom? E aí na página 38 começa assim: durante quase um século, entre 1816 e 1916, a arte brasileira esteve sob influência de valores trazidos pelos europeus que acompanhavam a missão francesa, tá? A gente viu na aula passada um pouquinho sobre a questão da missão francesa, né? Que era justamente de deixar a arte aqui no Brasil mais parecida com os padrões europeus, né? Então era essa a intenção, tá bom? Então eles vieram justamente para ensinar esse tipo de arte e acabar fazendo com que ficasse de forma mais uniforme com o que estava acontecendo no mundo, tá bom? E aí esses padrões substituíram os padrões religiosos do Barroco e tiveram como principal objetivo documentar acontecimentos e situações, obedecendo a regra de pinturas impostas pela Academia Imperial de Belas Artes. Então era assim, nada podia fugir do padrão, tá bom? O que a Academia de Belas Artes ditava como certo era aquilo que os artistas tinham que obedecer, tá bom? Então tinha essa questão do padrão, tá bom? Grandes artistas brasileiros como Vitor Meirelles e Pedro Américo dedicaram-se aos estudos acadêmicos, tendo como professor Rugendas, Taunay e Debré, que aqui chegaram com a missão francesa. Esses artistas europeus participavam de expedições científicas pelo interior do Brasil e suas obras retrataram esses locais em trabalhos de grande valor descritivo. Então, na verdade, eles iam... vou trazer assim para que você entenda de uma melhor forma. Imagina que naquela época esses artistas eles tinham o papel do que o fotógrafo tem hoje, na questão de uma reportagem, de uma matéria. Você vai para descobrir o que foi que aconteceu e aí sempre tem alguém para documentar aquele fato. Hoje em dia, modernamente, né? Através da fotografia, da filmagem, mas naquela época, como não existia esse tipo, né, de... Não tinha essa maneira, né, de registrar, então era utilizado através das pinturas. Então eles participavam dessas expedições para que fosse registrado tudo aquilo que estava sendo encontrado pelo caminho. E aí, porém, o desejo de libertar-se das regras impostas pela academia estimulava os artistas a busca de novas expressões já no final do século XIX. Então, eu até creio que isso é normal do ser humano, né? A gente se libertar um pouco das regras, tá? Ter regra nem sempre é ruim, serve para a gente ter um norte, né? Para a gente ter um caminho a seguir, mas não quer dizer que ele não possa ser, de repente, mudado, tá? Então, por mais que tivesse as regras impostas pela academia de artes, ainda assim eles já buscavam essa liberdade, para que eles pudessem utilizar também das suas próprias expressões, seus pensamentos, sentimentos, fugir um pouquinho daquilo que a regra ditava, tá? Aí a gente tem uma imagem maravilhosa aí de Moema, de Vitor Meirelles, tá? É uma índia, né, deitada aí no chão. Você repara aí a imagem um pouquinho escura. Cada artista vai ter o seu estilo, não esqueça disso, tá bom? E aí na outra página a gente tem mais 3 imagens já diferentes, tá?
já está relacionada a um outro momento, tá? Que é a página 39. Aí diz assim: na primeira década do século XX, alguns acontecimentos anunciavam o desejo de renovação artística. Dentre eles, a exposição do pintor Lazar Segal, tá? Em 1913, que apresentava obras com as novas tendências ligadas às vanguardas europeias. Entretanto, foi a exposição da artista Anita Malfatti, tá? Em 1917, corrigindo, a responsável pelo grande escândalo da época. Gente, quando você ouvir falar em revolução artística, que tal acontecimento marcou, né, determinado estilo de arte, de pintura, geralmente vai estar ligado àquilo que choca, aquilo que até então a gente tinha aquilo tudo certinho da academia, tá? E aí, da feita que eu fujo daquela regra, eu começo a ser visto como diferente. Se eu sou ensinado a usar só um tipo de pintura, quando eu fujo daquela regra, eu começo a ser diferente, ser notado, tá? Isso vale, eu acho que para tudo na nossa vida, tá? Para tudo, para tudo, para tudo. Vocês lembram quando eu tinha o cabelo colorido? Existia uma pastora, não quer dizer que eu fosse a única na face da terra, mas muitas pessoas se chocavam em saber que eu era uma pastora, né? Fora da escola eu sou pastora, e eu era uma pastora de cabelo colorido. Aquilo não era normal, fugia à regra. Então, de certa forma, a gente acaba chocando, tá? Então, sempre vai ter isso relacionado à arte, sempre vai ter isso relacionado, às vezes, à questão de momentos históricos também. Mas você vai ver bastante isso em relação à arte, tá? Era algo que estava acostumado a fazer e de repente alguém veio e fez diferente, aí pronto, marca um novo momento, aí se parte para novas tendências, novos estilos de arte, de pintura, enfim, de tudo que está relacionado à arte em si, tá? E aí a reação foi imediata e implacável. A crítica foi cruel. E o grande ataque veio de Monteiro Lobato. Lembra do Monteiro Lobato, da história do Sítio do Capão Amarelo? Pois é, ele mesmo. Com um artigo de jornal intitulado Paranoia ou Mistificação. As pinturas O Japonês e O Homem Amarelo foram consideradas deformadas e extravagantes. Aí você tem essas duas pinturas aí, tá bom? Não, você tem só O Homem Amarelo, aliás, tá? Não tem o japonês. Foram consideradas deformadas e extravagantes. Em defesa da artista e da arte brasileira, inicia-se um movimento modernista anti-acadêmico que culminou em São Paulo com a Semana de Arte Moderna de 1922. E aí eu quero que você grife esse finalzinho que diz assim: em defesa da artista e da arte brasileira até 1922, tá? Que foi o que eu expliquei ainda agorinha. Toda vez que acontece algo que foge à regra, marca um novo começo, tá? Então, até então a gente tinha tudo dentro da regrinha, fugiu da regra. Ai, meu Deus, pintor diferente do que estávamos acostumados, do que tinham ensinado. Aí passa a ser visto de uma maneira não tão agradável, mas como eu sempre ensino para vocês, a gente precisa defender aquilo que a gente é, agradando ou não, tá? A gente precisa defender aquilo que a gente acredita. E foi isso que esses novos artistas fizeram. Eles defenderam aquilo que eles acreditavam, que podia também ser arte. E aí, cada vez vai abrindo mais e mais leques para você chegar onde nós estamos hoje, tá? Onde o fazer arte, ele ficou muito mais aberto a qualquer pessoa que queira fazê-lo, tá? E aí a gente vai passar lá para a página 40, tá? E continuando o nosso texto, tá? As novas tendências começaram a manifestar-se em todas as formas de expressão, evidenciando o forte desejo de romper com as tradições artísticas vigentes e propondo que a arte brasileira se inspirasse em nossa gente, nossa terra, em nossa cultura, como desejava o escritor Oswald de Andrade, tá? Aí tem hora que enrola, né, que o negócio nem sai.
tá bom? Então, para sair um pouquinho daquele padrão que não era o nosso, tá? Então, até então, a Academia de Belas Artes, ela veio com a missão de justamente deixar isso tudo de maneira como era dos europeus. Mas a gente também era único, nossa cultura é diferente, tudo é diferente. E aí começou a se brigar por isso, tá bom? Se você for comparar uma pessoa que tem as características nossas com as características das pessoas da Europa são totalmente diferentes, o nosso clima, nossa cultura, tudo é diferente. Então eu não tenho como deixar, gente, tudo certinho, uniformizado, tá bom? Para que todos fiquem parecidos, não dá, tá? Então é bom respeitar a especificidade de cada lugar, de cada cultura, de cada local, tá bom assim? E aí a gente tem aqui falando um pouquinho sobre a Academia Imperial, tá bom? E você dá uma lida depois, tá? Nesse quadrinho verde, claro, você dá uma lida para se aprofundar um pouquinho mais sobre essas tradições artísticas. E aí, continuando, diz assim: a música, como outras linguagens, também entrou nessa onda de novidades. E como você já deve imaginar, enfrentou muitas críticas por buscar inovações. Eu acho que todo mundo que busca inovação é criticado, né? No Rio de Janeiro, de fins do século XIX, surge uma geração de compositores de uma moda recém-chegada ao Brasil, o teatro de revista. Dentre esses artistas estava Chiquinha Gonzaga, e a música é elemento fundamental no teatro de revista. Sempre alegre e espirituosa, apresenta estribilho, que é versos que se repetem. É engraçado e satírico que aborda temas do dia a dia e também fatos políticos. Além dessa música graciosa, surge uma forma bastante diferente de tocar valsas, polcas e mazurcas, o choro, tá? Então, uma forma diferente de tocar esses três que eu acabei de falar. Valsas, polcas e mazurcas, que é o choro, tá? Sua característica principal é a improvisação. Os instrumentos musicais típicos do choro brasileiro são violão de 7 cordas, violão, bandolim, flauta, cavaquinho e pandeiro. Então eu quero que você grife essa parte aí do final que diz choro, o choro. Já tá grifado, mas grife aí com sua caneta, com o seu marca-texto, tá? E aí vai dizendo quais são as características do choro e quais são os instrumentos que é utilizado nele. E aí a gente tem aqui uma canção na página 41 que talvez você conheça, você já tenha ouvido, né? Que diz assim, que é carinhoso. Já foi até propaganda, tá? De televisão, essa música. Aí diz assim: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Só um pedacinho da música, tá? Para vocês, mas esse é um choro, tá? Carinhoso, tá? O nome desse choro. Se você quiser ouvir a música toda, você coloca aí, pesquisa na sua playlist, aí dá uma pesquisada, tá? E acrescenta até ela na tua playlist, de repente, você vai gostar, tá bom? É uma música muito legal de ouvir, o ritmo muito bacana também. Aí, eu quero te passar uma atividade hoje, como sempre, tá? A gente vai fazer uma atividade relacionada a página 42 e 43. Professora, tá no livro essa atividade? Não está no livro, tá bom? A página 42 e 43, sim, está no teu livro. E eu vou querer que você faça um resumo dessas duas páginas. Tem dois textos, é um texto, na verdade, que começa na página 42 e termina na 43, bem grande, tá? É um texto bem grande e você vai ler e fazer um resumo sobre este texto, tá bom? Lembrando que o resumo, ele não é você tirar pequenas partes e reescrever, né? Transcrever para o seu caderno. Você escreve com as suas palavras aquilo que o assunto está dizendo, tá bom?
O resumo, ele sempre é menor do que o texto que foi passado. Então, ele nunca vai ser maior, tá? Já tá resumindo, tá diminuindo, tá? Então, aquilo, eu vou destacar as principais partes, aquilo que realmente eu acho importante, aquilo que importa dentro dessas 2 páginas. Você vai fazer esse resumo, copiar no caderno. Professora, eu posso lhe mandar no WhatsApp? Pode, mas a foto do teu caderno. Procure não escrever de lápis, porque fica muito ruim para eu enxergar na foto, tá? Fica muito apagadinho, então escreva de caneta. Se você quiser fazer o resumo de lápis, num papel fora a parte, depois passar para caneta, não tem problema nenhum, tá? Você tem o nosso horário de aula todo para fazer. Professora, até quando é para entregar? Se você faça um esforço de entregar ainda hoje no nosso horário de aula, caso aconteça algum imprevisto, aí você pode estar me entregando depois. Não esqueça de identificar com o seu nome, mandando por escrito na mensagem quando você me mandar a atividade, tá legal? Fica mais fácil assim de eu pesquisar quando eu quiser saber, fulano tá participando, tá entregando, tá? Aí eu digito o seu nome e fica mais fácil de eu encontrar no meu celular. Não esqueça que não são só vocês, eu tenho 11 turmas, tá? Então, muitos alunos mandando mensagem às vezes ao mesmo tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo da professora Ciana e até a próxima aula.